Estamos ao vivo. Bom dia para você que não almoçou ainda, boa tarde para você que já almoçou. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou esperar o pessoal aí ir entrando. Ó, o Américo, meu colega, meu amigo entrou. O Vitório. Obrigada pela presença, pessoal. No intervalo de almoço aí, possivelmente de vocês aí estejam em função do almoço, mas acredito eu que seja um horário propício para realizar a live, assim, mais tranquilo para o pessoal conseguir assistir e também para eu gerir as coisas aqui na minha casa, né? Deixa eu baixar a música aqui, coloquei um Eros Ramazzotti para guardar. Olá, obrigada pela presença. Doutor Vitório, de Matelândia. Doutor, vai ter trabalho para você aí, hein? Matelândia, salvo engano, está dentro da Braviaco. Me confirma, doutor? Não sei se você chegou já a se inteirar, né? Enfim, mas pelo que eu dei uma olhadinha no mapa ali, está dentro da Braviaco, sim. E essa live e as próximas vai ajudar muito a você aí a realizar os procedimentos, tanto perante o INCRA quanto perante o cartório de registro de imóveis. Espero sim ajudar, de coração. Creio que para você vai ser muito propício, né? Então, tem muitas áreas rurais, áreas extremamente produtivas, né? Na região de Matelândia, enfim, no oeste do Paraná. Isso, pega uma parte da Braviaco. Ah, então, olha só, né? Possivelmente vai precisar de 2 laudos, né? Ou 2 laudos não. Não vai conseguir fazer um laudo único para o município inteiro. Se parte do município está dentro da Braviaco e parte do município está fora da Braviaco. Possivelmente vai ter que fazer um laudo para ratificar um pedaço perante o INCRA, quem tiver, né? Uma área com um pedaço na Braviaco e um pedaço fora da Braviaco. Vai precisar de um laudo para o INCRA e um laudo para o cartório de registro de imóveis. Acredito eu. Então tá bom, vamos lá, 12h15, nosso horário marcado. E obrigada por você que está aqui presente, né? Vamos lá. Então, hoje o tema dessa live, a Naeli entrou, obrigada, Naeli, seja bem-vinda. O tema dessa live é ratificação de áreas na faixa de fronteira. Meu Deus do céu, Josi, o que é esse nome esquisito? Então, pessoal, resumidamente, é um procedimento legal para proprietários, não vou dizer nem produtores, né? Porque nem todo produtor é proprietário. Para proprietários rurais que têm áreas rurais na faixa de fronteira de todo o nosso país. Então, o Brasil faz fronteira com vários países, né? Então, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, dentre outros. Me ajuda aqui se você lembrar algum outro aí. São vários outros. Então, o Brasil, nessa faixa de fronteira, durante muitos anos, o Brasil fez regramento diferente para essas áreas. E isso acabou acarretando uma insegurança jurídica para os proprietários rurais que têm essas áreas na faixa de fronteira. Considerando essa insegurança jurídica, que é recente essa insegurança, é só lá de 1891, da época do Brasil Império, né? O nosso poder legislativo publicou uma lei, a Lei 13.178, no ano de 2015, que objetivou colocar fim a essa insegurança jurídica e trazer uma pacificação social aí para os proprietários rurais que têm áreas rurais nessa faixa de fronteira. Quase todos da América do Sul. Acho que só Chile, talvez, quase, acredito que não, né? Chile e algum outro que não faça fronteira. Então, para você que se interessa para o tema, tanto se você é proprietário rural ou se você atua com regularização de imóveis, esse tema é de suma importância. Porque, gente, essa dificuldade está só começando. Por quê? Em que pese a lei ser do ano de 2015, pouquíssima aplicabilidade tinha. Porque não tinha um regramento específico. Porque o legislador, o que ele fez? Ele publicou a lei. Só que ele não falou assim, tá,
as áreas que estão na faixa de fronteiras precisam ser ratificadas, tá? Precisam ser ratificadas. Só que a lei, se você parar para ler, ela não traz detalhamento de como que será feito essa ratificação. Como não tinha esse procedimento, ninguém fez nada. Então, quem fazia alguma coisa era o INCRA, que tinha uma instrução normativa, e os processos no INCRA duram 10, 20 anos. Então, como a lei trouxe um prazo, é o seguinte, ó, pessoal, você que tem área rural na faixa de fronteira, você tem um prazo para fazer esse procedimento, que é outubro de 2025. Não cumprido esse prazo, lá no final eu vou falar para vocês aí a penalidade. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, gente, o que eu vou trazer nessa live hoje? A gente vai entender um pouquinho da norma, a gente vai trazer um pouquinho aí da parte histórica, bem brevemente, a diferença de ratificação e retificação, em que pese para um ser muito claro, mas assim, 90% das pessoas que vieram me perguntar sobre o tema acabava confundindo muito retificação, e tem diferença aí, total diferença. A questão das extensões das áreas, tá? Então, a lei faz um tratamento diferente em relação às extensões das áreas. A finalidade da norma, as exigências legais para realizar esse procedimento, né? O que, para cada extensão de área, quais os procedimentos, quais os requisitos para realizar essa ratificação e a penalidade, tá bom? Isso aí, muito bem-vinda a Tati. Tati, obrigada, bem-vinda. Então, Américo, o que acontece? Durante os anos, né, lá em 1891, começou com 66 quilômetros, né, e depois passou para 150, que depois voltou para 100, e depois na Constituição de 88 acabou ficando em 150 km, tá bom? Então, como teve esse imbróglio aí, o legislador precisou trazer aí uma definição, né? Mas a faixa hoje, pela Constituição Federal, é 150 km, tá bom? Então vamos lá, vou me apresentar. Meu nome é Josiane Severo, eu sou advogada, eu atuo na parte de regularização imobiliária urbana e rural, sou mãe de 2 menininhos, eu gosto, né? Um dos meus gostos, assim, que eu gosto bastante é apreciar vinho, né? De vários tipos. E uma curiosidade sobre mim. Na época da minha juventude, lá, da minha meninice, eu já pulei a janela para ir numa festa escondida dos meus pais. Tá bom, gente? Trouxe um pouquinho aí resumi isso aí para você poder conhecer um pouquinho de mim e descontrair um pouquinho aí, tá bom? Apesar da gente falar um assunto aqui sobre lei, que é mais sisudo, sobre a área imobiliária, então a gente pode falar a questão aí de uma forma mais leve. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui é o seguinte. A Lei 13.178, do ano de 2015, ela traz a obrigatoriedade de fazer um procedimento na matrícula da área rural, tá bom? E o nome desse procedimento é ratificação, tá bom? E não retificação. Então, ratificação e retificação são muito diferentes. É tipo água e vinho, gente. É tipo branco e preto. É muito diferente. Porque ratificar é você confirmar um fato, um direito. Então, você está confirmando. Eu ratifico que o meu nome é Márcia Josiane Salles Severo. Então, eu ratifico que o meu estado, o qual eu vivo hoje, é o estado do Paraná. Eu confirmo que é isso que está acontecendo. Eu ratifico que agora é 12/22. Então, eu estou confirmando uma situação. Retificação é uma situação de alteração de algo. Você está mudando algo. Então, você está corrigindo alguma coisa, um fato ou um direito. Então, a Lei 13.178, ela não está corrigindo nada. Ela está apenas ratificando, ela está apenas chancelando o direito dos proprietários rurais que têm áreas rurais na faixa de fronteira. Entendido até aqui? Ok? Obrigada, bem-vinda, Mara, seja bem-vinda. Então, em se tratando de, quando a gente em se tratando de matrícula imobiliária, existe as duas coisas, existe a ratificação e existe a retificação. Então, ratificar é confirmar um direito na matrícula do imóvel e retificar é você corrigir ou alterar
uma informação, um direito na matrícula do imóvel, beleza? Pessoal, o legislador, deixa eu hidratar aqui, ele fez uma diferença em relação à extensão das áreas. Então, o legislador ele falou o seguinte, para você que tem uma área de 2.500 hectares, o procedimento é 1. Para você que tem uma área de até 15 módulos fiscais, o procedimento é outro. E para você que tem uma área de acima de 15 módulos fiscais, o procedimento é outro. Então, são 3 procedimentos. Bem-vinda, Fran. Bem-vinda, seja bem-vinda. Então, pessoal, é o seguinte, para você que é proprietário rural ou para você que tem cliente de proprietário rural com uma área de acima de 2.500 hectares, ou seja, 2.501, o que a lei fez? A lei não fez nada, gente. Não. A lei simplesmente disse assim, proprietários rurais que têm acima de 2.500 hectares, para conseguir ratificar, precisam de... Me fugiu o termo agora aqui, desculpa, precisam de confirmação do Congresso Nacional, tá bom? A condição é que o Congresso Nacional confirme essa ratificação. Contudo, hoje em dia não existe ainda esse regramento para áreas acima de 2.500 hectares. Então, o Congresso Nacional nada publicou, até agora nada manifestou, pelo menos até o dia, né, o dia e o horário dessa live aqui. Então, ainda não existe um regramento do Congresso Nacional dizendo assim, esses procedimentos de ratificação que forem tramitar aqui no Congresso Nacional vai ser assim, assim, assado. Então, não existe isso. Então, se você é proprietário rural de área acima de 2.500 hectares, por enquanto, não existe um regramento. Então, eu não tenho o que falar para você. Se você quiser continuar a live, seja bem-vindo, né? Se não, seguimos aí para você que tem até 15 módulos fiscais ou você que tem aí acima de 15 módulos fiscais. Então, gente, eu sei que muita gente que está aqui já sabe o que é um módulo fiscal, né? Mas pode ser que de repente para alguém seja novidade aí, né? O que é. Então, o módulo fiscal, ele corresponde a uma área mínima, possibilitando assim que a propriedade rural seja minimamente, economicamente viável, né? Então, olha, para essa região aqui, a área é mínima para que a pessoa consiga produzir, né, economicamente ser viável para ela produzir, a área é X. Então, cada município tem o seu módulo fiscal. Por exemplo, em Cascavel, um módulo fiscal equivale a 18 hectares. Cada município tem a sua metragem. O órgão que traz essas especificações é o INCRA, tá bom? O Américo perguntou, o objetivo segurança, evitar venda para estrangeiro? Não é nem problema, não é nem estrangeiro, Américo. O problema é a própria União mesmo, né? Então, uma das penalidades, lá no final eu vou falar, uma das penalidades aí da lei para quem não ratificar é a retomada das áreas consideradas terras públicas devolutas sem ratificação, é a retomada pela União. Então, eu acho que diante aí da situação, né, sem entrar em detalhes políticos, não é seguro a gente manter uma área rural sem a ratificação, hein? Né, gente? Eu não sei quando que no Brasil essa questão vai, né, a questão política vai acalmar um pouco, né? Então, o que a gente recomenda, assim, juridicamente falando, é que adote as medidas legais para que o proprietário rural tenha segurança jurídica e também aí ele consiga reivindicar em qualquer tempo aí a sua propriedade. Não seja usado aí a ausência de algum requisito, por exemplo, a ratificação aí para retirar aí o direito de propriedade do imóvel. Então, gente, a lei 13.178, considerando que desde lá de 1891, gente, teve assim muitas alterações legislativas. Então, assim, durante esses anos, o que acontece? Primeiro,
foi determinado que a faixa de fronteira seria 66 quilômetros. Depois, essa faixa de fronteira passou para 150 quilômetros, aumentou de 66 para 150 quilômetros. Depois, ela voltou para 100 quilômetros e na Constituição de 1988, que finalizou aí essa pendência e ficou determinado que a faixa de fronteira é do marco zero até 150 quilômetros para dentro do país. Então, essa é considerada a faixa de fronteira do nosso país. Então, a finalidade é segurança jurídica e pacificação social. Gente, uma terra, uma área onde tenha a segurança jurídica, o que acontece automaticamente com ela? Ela passa a valer mais, porque a pessoa tem segurança, os negociantes têm segurança de negociar aquela área ali sem nenhuma sombra, sem nenhum fantasma legal assim, que ela venha perder futuramente essa propriedade. E essa questão da ratificação é algo que incomodava assim, alguns investidores, principalmente grandes investidores, né, com volumes grandes, para investir em áreas na região da fronteira, acabavam não investindo, porque essas grandes empresas, elas têm uma bancada, né, uma banca de advogados forte que consegue analisar esses fatores. E esse fator com certeza era avaliado. Era a questão da insegurança jurídica, né, dessas terras serem consideradas terras devolutas, com problemas de vícios nas suas titulações, né? O problema não é só ser terras devolutas, terras públicas. O problema foi no vício das titulações, que daqui a pouco eu já vou falar para vocês também, tá bom? Então, quando a gente fala assim, que a gente está ratificando uma área, então a gente está ratificando, está confirmando uma alienação e uma concessão feita pelo Estado lá atrás a um particular, tá bom? Então, como que é feita essa ratificação na matrícula do imóvel, gente? Ela é feita uma averbação, tá? Então, aqui a gente não está falando de contrato de gaveta, a gente não está falando de escritura pública, aqui nós estamos falando de registro de imóveis, de matrícula de registro de imóveis. Então, tem diferença. Então, eu já falei isso nesse perfil aqui também. Então, já comentei também aqui que tem diferença, né? Então, a extensão de área acima de 2.500 metros, a lei simplesmente repetiu o que a Constituição Federal de 88 trouxe, que é, agora que eu vou me lembrar, a aprovação. Então, assim, proprietários rurais que têm áreas acima de 2.500 hectares, eles estão sujeitos à aprovação da ratificação da sua área pelo Congresso Nacional. Gente, Congresso Nacional, que é a Câmara de Deputados Federais mais o Senado Federal. Já existe regramento quanto a isso? Não existe regramento quanto a isso. Essas áreas ainda não existe regramento. Existe regramento para áreas de até 15 módulos fiscais e existe regramento para áreas acima de 15 módulos fiscais, mas que esteja abaixo de 2.500 hectares, beleza? Passamos agora então para os requisitos de áreas, tá? De até 15 módulos fiscais. Então, você que é proprietário rural e que tem uma área rural de até 15 módulos fiscais. Então, agora é contigo que eu vou conversar nessa live. O que acontece? Lá em 2015, o que o legislador falou? Proprietário rural que tem até 15 módulos fiscais, que é conforme o teu município. Então, você hoje vai pegar o teu município e se você não sabe, com certeza, se você é proprietário rural, você já sabe, né? Mas, de repente, se você trabalha com regularização, se você atua na área, pode ser que você não saiba, ou você pega, às vezes, aí para atuar. Giovanni e Assir, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Uma honra tê-los aqui. Giovanni, aqui meu vizinho de prédio, grande amigo. A Cir também já me acompanha há algum tempo. Franciele, minha comadre. Obrigada por prestigiar aqui a nossa live. Então, assim, proprietário rural que tem uma área de até 15 módulos fiscais. O que acontece? A lei fala o seguinte: são ratificados áreas com até 15 módulos fiscais. Então, a lei não fala serão ratificados, a lei determina, são ratificados.
Ou seja, já desde outubro de 2015, essas áreas, pela lei, são ratificadas. Então, você pode ficar tranquilo, tá? O que acontece? O que faltou na lei? Tá, mas então por que eu tenho menos que 15 módulos fiscais, eu tenho um módulo fiscal e eu preciso fazer ratificação? Precisa fazer a ratificação porque precisa constar na matrícula do imóvel que o teu imóvel é ratificado. Precisa ter essa informação na matrícula do imóvel. O que o legislador não tratou. O legislador só falou, são ratificados. Virou as costas e foi tomar um cafezinho. Ele não trouxe minúcias de como que será ratificada. Aí o que acontece? Vai, né, publica a lei, vai passando o tempo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Daqui a pouco, peraí, mas a gente deu um prazo para ser cumprida essa lei, até agora ninguém está se mexendo. Por que ninguém está se mexendo? Aí vai lá e provoca o Tribunal de Justiça. Ninguém está se mexendo, senhor legislador, porque não existe o regramento, o procedimento de como fazer isso. Então, a gente precisa, para a gente conseguir agir, a gente precisa desse procedimento. Senão, ninguém falou para nós assim, ó, quem vai fazer essa ratificação é o cartório de registro de imóveis. Então, o que a gente precisa? De um regramento determinando. Então, tá bom. Quem irá fazer essa ratificação, quem irá fazer o procedimento é o próprio cartório de registro de imóveis. Ah, ok, então tá bom, tudo bem. Agora a gente começa, então, aí a organizar, por ordem na casa, digamos assim. Então, os imóveis de até 15 módulos fiscais, eles são ratificados, porém, contudo, todavia, eles precisam sim realizar o procedimento de ratificação. Josiane, e como que é feito esse procedimento de ratificação? A lei traz alguns requisitos. A área, né, ela tem que chegar até 15 módulos fiscais. A gente está falando aqui de proprietário registral. Gente, nós não estamos aqui, ó, cuidado, tá? A gente não está tratando de posse, né? Se você, mas eu comprei do fulano, a matrícula está no nome do fulano. Gente, o proprietário registral é o fulano. Aqui, desculpa, mas eu tenho que te dar essa informação. Aqui não vale contrato de gaveta, aqui não vale a tua escritura pública que você não registrou na matrícula do imóvel. Se você não fez isso, eu sugiro que você procure ajuda e regularize a situação da propriedade do teu imóvel. Então, o teu nome precisa constar na matrícula imobiliária, tá bom? João Jorge Fagundes, bem-vindo, seja bem-vindo. Então, nós estamos falando aqui sobre ratificação de áreas de fronteira. Então, vamos aqui. Primeiro requisito. A tua área tem que ser de até 15 módulos fiscais, conforme o teu município. O segundo requisito, você precisa ser proprietário registral. O proprietário registral é quem está com o seu nomezinho lá na matrícula do imóvel. Então, olhe, se certifique disso, tá bom? Se não consta aí essa informação, você precisa correr atrás disso. Os imóveis rurais, tem que ser um imóvel rural nos moldes da lei que determina o que é imóvel rural, tá bom? Não pode, gente, imóvel rural não é expansão de área urbana, tá? Espólio também não, tem que ser no caso, aí tem que regularizar a situação do inventário, Américo. Tem que regularizar a situação do inventário, porque vai dar problema lá na hora de registrar, né? Porque aí o registrador vai fazer como? Então, primeiro resolve o inventário para depois realizar essa ratificação. Outra coisa, a extensão a área, ela tem que ser considerada, a origem tem que ser considerada terra devoluta, terra pública. Então, se tem um histórico na cadeia dominial das matrículas de áreas particulares, gente, essa lei não é para você, tá bom? Se a origem da tua área nunca foi terra particular, nunca foi terra pública, nunca foi terra devoluta, nunca entre aspas, né? Porque a gente sabe que lá na época das Seis Marias em algum momento foi. Mas assim, falando aqui já aí quando a gente começa ali, começa o regramento da faixa de fronteira. Então, essa área tua, a origem dela precisa ser terra devoluta, precisa ter essa origem de terra pública. E, importantíssimo aqui,
Quem expediu o título para você, né? Para você, proprietário rural, deve ter sido o Estado membro, tá bom? Josi, mas como assim? Sim, o Estado membro. Eu moro no Paraná. Então, lá, quem fez a alienação, a concessão da terra, foi o Estado membro. Você mora em Santa Catarina, foi o Estado de Santa Catarina. Você mora no Estado do Mato Grosso do Sul, foi o Estado do Mato Grosso do Sul. Então, quem titulou para você, para lá na época, né, não para você, mas para pro antigo proprietário lá, registral, foi o Estado membro. Por que, Josi? Tudo era da coroa portuguesa, exatamente. Tudo era deles. Depois é que começou aí esse regramento. Então, gente, o que acontece? Deixa eu molhar a garganta aqui. Mas assim, Josi, tem diferenças? Tem exceções? Tem, gente. Tem áreas que quem fez a titulação é o INCRA. Se foi o INCRA que fez a titulação para você, você não precisa se preocupar com a ratificação, porque foi a própria União, enfim, a própria proprietária da terra, né, a própria dona da terra, que titulou essa área para você. Então, tem especificidades que não precisa se preocupar. Por exemplo, aqui o sudoeste do Paraná tem uma situação ali, que é a situação da JETSOP. Então, ali também, a própria União, num consórcio feito de União e Estado, que regularizou aquela situação ali do sudoeste do Paraná. Tá bom? Então, outra coisa, geograficamente, a tua área, outro requisito, a tua área tem que estar do marco zero numa faixa, numa linha reta até 150 quilômetros para dentro do país. Gente, muito cuidado, porque muita gente se engana aqui achando que fronteira é aqueles municípios limítrofes ali, né? E não, gente, aqui no Paraná, oi Tati, seja bem-vinda, aqui no Paraná envolve 139 municípios, para você ter uma ideia do tamanho, do tamanho da área que envolve. Aqui no Paraná envolve mais de 150 mil produtores rurais. Então, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, as áreas são enormes, em que pese menos municípios, são áreas gigantes de terra, né? Então, tem que se preocupar com isso. Outra coisa, se a minha área um pedaço da minha área está dentro da faixa de fronteira, está dentro dos 150 quilômetros, e uma área está um pedaço fora da faixa de fronteira, né? Por exemplo, eu cito um exemplo pertinho aqui, né? Onde que nós temos, que é o Candói. É um município aqui, né? Então, assim, ele pega ali o limite dos 150 quilômetros, mas o pedacinho que estiver dentro da faixa de fronteira precisa fazer a ratificação. Se for área rural e a área tiver sido titulada pelo Estado do Paraná, precisa ser feita a ratificação, tá bom? É obrigatório, por lei, tá, gente? Observação importante aqui. Tá? O que acontece? A lei 13.178, conforme dito para vocês, ela fala assim, ó, são ratificados. São ratificados, tá bom, senhores legisladores, são ratificados. E aí? Mas como que a gente faz isso? Ele foi omisso nessa situação. Obrigada, Renata. Interessantíssima esse tema. E falo para você, extremamente novo. E pelo que eu tenho estudado nos últimos tempos, assim, extremamente carente, muito assim, sabe? Vou falar para vocês, muito carente de profissionais que estudem, que se aprofundem na área. Gente, liguei para vários estados que fazem limite com o nosso Brasil aí, para conseguir me aprofundar, para trazer esse tema assim mais baseado para vocês, e muito pouco, não tem. Um tema extremamente novo, vai trazer muito trabalho para a classe de regularizadores de imóveis, tanto de advogado, enfim, né, quanto engenheiros, quanto topógrafos, enfim. E a gente ia pensando nisso, e a linha de fronteira não é necessariamente uma linha. E a linha de fronteira não é necessariamente uma linha reta. Não, a linha não é reta. É a reta do marco zero para dentro do nosso país.
Eu atuo com terrenos de marinha e já é bem carente. Essa área de fronteira não deve ter pessoal qualificado também. Não tem. Falei até com o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários do Mato Grosso, também advogados, enfim, né, que atuam fortemente, né, nessa área lá. Falei com um advogado, o colega, inclusive eu tenho ele no meu Instagram aqui, que atua muito, e ele me contou que no estado dele, gente, Mato Grosso, tá? Fronteira. Ele fez 5 procedimentos, tá? 5 procedimentos. E fez mais alguns no Rio Grande do Sul, mas está bem devagar. Mas por que que a partir de agora vai começar a esquentar esse tema? Porque a lei traz um prazo para realizar essa ratificação e o prazo é outubro de 2025, tá? E tem uma penalidade muito dura aí para quem não fizer esse procedimento. Acredito sim que vai ser prorrogado esse prazo, porque o pessoal ainda tá meio assim, tipo, sabe? Ainda não... Como assim, sabe? Pegou o povo de surpresa. Os procedimentos ficaram parados por muito tempo por ausência de procedimentalização, mas daqui para frente a tendência é de que não pare mais, tá bom? Então aqui no Paraná o pessoal assim, gente do céu, nas últimas semanas assim eu tô recebendo muita mensagem, muita mensagem. Olha, meu amigo Bali entrou. Gente, o Bali tá na live. O Bali, ele trabalha no Sindicato Rural de Terra Roxa, que é o sindicato pioneiro de ratificação no Paraná. Então, assim, o Bali, ele foi, eu acredito que ele deve ter sido a primeira pessoa que realizou um procedimento de ratificação no cartório de imóveis. Bali, você tá na live e me confirma. Então, o que acontece? Gente, o Bali, ele é um dos idealizadores de uma cartilha que ensina o passo a passo da ratificação, tá? Então, quem quiser a cartilha, inclusive, depois aí ela tá disponível na internet e se você quiser que eu mande para você, pode me mandar no direct que eu mando para você ali a cartilha, tá bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigada por prestigiar a nossa live. Então, assim, gente, o Bali, assim, ele tem sido, assim, um grande parceiro, um grande amigo que tem me ajudado muito aí a esclarecer as questões de ratificação. Então, ó, Bali, ele nem me permitiu, eu já tô aqui fazendo um merchan, mas realmente eu tenho muita gratidão aí pelo suporte que você tem me dado. Então, gente, o que acontece? A lei determinou a ratificação, contudo não procedimentalizou. E no Paraná, o Tribunal de Justiça provocou a Associação dos Registradores do Paraná para que o pessoal, é o seguinte, a gente precisa de um suporte, consegue dar esse suporte para nós? Sim, a Associação dos Registradores do Paraná elaboraram aí provimento, cartilha, ensinando o passo a passo do procedimento de ratificação. Gente, outros estados já têm esse provimento, já tem inclusive aí o detalhamento, cada um, né, tem o seu detalhamento de como fazer a ratificação. Então, é bom que você veja no teu estado como que é feito isso. Não é tudo igual. A lei ela é federal, né, para todas as regiões, mas a procedimentalização perante o cartório de imóveis muda. Por exemplo, né, no estado do Paraná, não é necessário advogado, e já no Mato Grosso é obrigatório fazer o pedido com auxílio de advogado perante o cartório de registro de imóveis. Aí o que acontece? O cartório de registro de imóveis se une aí à FAEP, aos sindicatos rurais, e pede um suporte lá para a Terra Roxa, lá, né? Para dizer, olha, é o seguinte, vocês que estão aí mais adiantados com esse assunto, dá um suporte aqui para nós. E foi o que de fato eles fizeram, montaram aí essa cartilha do passo a passo, que, gente, é assim, é um material fantástico, excepcional, assim, que esclarece, assim, é didático, sabe? É realmente didática aí essa cartilha. Extensão de áreas, gente, eu tô aqui falando em relação às extensões, os requisitos para cada extensão de área, então eu falei aqui da extensão de área de até 15 módulos fiscais. Então, agora a gente passa para os requisitos de ratificação para áreas acima de 15 módulos fiscais. Então, aqui, as que eu já falei, eu vou só passar por cima, tá? E vou frisar um pouquinho mais nas que eu não falei ainda. Então, para áreas de até 15 módulos fiscais, são 7 requisitos, e para áreas
Acima de 15 módulos fiscais, são 10 requisitos, tá bom? Então, eu numerei os requisitos assim para ficar mais didático para fazer a live aqui. Então, assim, lembra que eu falei aqui que áreas de até 15 módulos fiscais são ratificados por força de lei? O legislador falou são. Não falou como, mas ele falou que são. Então, essa ratificação aí, pela lei, não tem prazo. Agora, acima de 15 módulos fiscais, o tratamento que o legislador fez é diferente. Ele falou assim, ó, não são, ele falou serão ratificados. Então, tem diferença e faz... Gente, isso na hora de aplicar o direito faz muita diferença, tá? Fui redundante aqui, mas é isso aí. Então, acima de 15 módulos fiscais e que não ultrapasse a 2.500 hectares, tá? São 10 requisitos. Vamos lá. Então, que a área seja acima de 15 módulos e abaixo de 2.500 hectares. Ser o proprietário registral, a pessoa que consta na matrícula do imóvel. Lembra que eu falei para vocês dessa importância aqui da propriedade registral que está lá na matrícula do imóvel? Então, porque hoje tem muita área rural em situação de posse, gente, muita área rural em situação de posse. Então, os proprietários rurais da faixa de fronteira, eles vão ter que urgentemente regularizar essa situação. Porque não tem como fazer a ratificação sem a propriedade registral. Então, precisa... É um trabalho que vai ter muito pela frente aí, que é a parte aí de regularização. Sair da situação de posse e passar para a situação de propriedade. Então, o imóvel, ser um imóvel rural, ter a origem, né? A origem da titulação decorrer lá de alienação e de concessão, lembra? Então, a origem tem que ser alienação e concessão pelo ente, pelo Estado membro. A área tem que ser considerada devoluta ou terra pública na sua origem. E quem expediu esse título foi o Estado membro, lembra? Do Estado membro. Não ter sido aí, por exemplo, o INCRA, né? Então, quem expediu lá na origem foi o Estado membro. Geograficamente, a área estar dentro dos 150 quilômetros. Aqui que eu peço cuidado aí para você que tem área acima de 15 módulos fiscais. Você precisa ter a certificação do georreferenciamento. Gente, eu falei aqui certificação, eu não falei a elaboração do georreferenciamento. Então, isso é muito importante. Então, uma coisa é elaborar e outra coisa é certificar. Uma situação é elaborar o georreferenciamento e outra situação é certificar esse georreferenciamento perante o órgão competente. Então, precisa fazer esse procedimento. Olha aqui, ó, o agrog.o, eu comecei a seguir ele esses dias, ele está na live, inclusive, aí ele trabalha com regularização de imóveis. Manda um alô para nós aí. Então, profissionais que atuam com regularização de imóveis, tá? Então procure, se você não tem um georreferenciamento, você procure um profissional que realize para você esse documento e certifique perante o órgão competente, porque é um documento que é obrigatório. Na hora do protocolo da ratificação do procedimento perante o cartório de registro de imóveis, você precisa juntar o comprovante de certificação de georreferenciamento, tá bom? Então, esse detalhe sobre áreas acima de 15 módulos fiscais eu precisava alertar você. Se você ainda não tem, gente, o GEL, se você ainda não certificou, se atente, produtor rural, para esse requisito. Yuri Nascimento, seja bem-vindo. A questão de atualização da inscrição do CAR. Boa tarde. Então, eu estava falando aqui, agrog.o, que um dos requisitos para o procedimento de ratificação é a certificação do georreferenciamento, né? Então, não só a elaboração, mas precisa estar certificado esse documento, porque na hora que o advogado, que o profissional, enfim, que você juntar esse procedimento perante o cartório de registro de imóveis, você precisa juntar esse documento. Porque se você não juntar esse documento e o resto tiver tudo correto, gente, vai dar nota devolutiva. Você vai perder tempo e numa dessas você pode até perder dinheiro. Então, importantíssimo. Outra coisa também aí, quanto à regularidade
em relação aos cadastros, tá? Ao cadastro de áreas rurais. A atualização da inscrição do CAR no sistema, que o sistema é o SICAR, né? Então, essa inscrição precisa estar atualizada, a do CAR. E tem que juntar o comprovante na hora. Gente, se não juntar o comprovante, pode receber nota devolutiva ou até o registrador pode realizar a diligência dentro do cartório, porém vai cobrar por isso, né? Então, se você consegue fazer pela internet, se você consegue fazer sem custo, por que já não juntar na hora de protocolar o procedimento? E, gente, importantíssimo, que não está na lei, tá? Então, aqui é a cereja do bolo para quem atua na área jurídica, tá, gente? Então, o que acontece? Por isso que eu acredito em que pese no estado do Paraná não ser obrigatório né, você protocolizar o procedimento por meio de advogado, dependendo da área, é importante que você tenha um, gente, porque é o requisito número 10, cumprir as condições da ADI do STF número 5623. Traduzo isso. Só um pouquinho. Eu tô falando já, não parece, mas já passou um bom tempo aqui, né? Já tô indo para a parte final. Então, o que acontece, gente? Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela trouxe mais requisitos para a ratificação. Não é só os requisitos da lei. Ela impôs mais requisitos. Então, vai ficar salva sim, Renata. Fica tranquila, tá bom? Obrigada pela presença. O importante é você ter chegado. Obrigada por prestigiar. Minha colega, né, doutora Renata. Gente, olha só, em relação a essa ação direta de inconstitucionalidade, número 5623, o que ela impõe para ratificação? Outros requisitos. Por exemplo, que a área seja produtiva, que a área cumpra a função social. Gente, para cumprir a função social, lembrando que não basta ser produtiva, tem outros requisitos para que seja cumprida a função, para que seja constatada a função social, né? Por exemplo, não ter trabalho escravo, não gerar dano, enfim, né? Cumprir aí a legislação ambiental. Então, para você que atua com regularização imobiliária, essa ADI não está na lei, mas é de suma importância na hora de protocolização do procedimento. Precisa comprovar que a propriedade cumpre os requisitos dessa ADI 5623 do STF. Combinado? Não incorra nesse erro aí. Vamos lá, pessoal. Questão de impedimento de ratificação. Quem não vai conseguir ratificar? Em que pese atingir todos os objetivos, todos os requisitos, cumprir todos os requisitos, não vai ser possível ratificar áreas cujo domínio esteja sendo questionada nas esferas administrativa e judicial ou em órgãos da administração federal direta e indireta. Então, inclusive, isso aqui a gente tem que juntar no processo, tá? Num outro momento, hoje não vai dar tempo, tá? Mas assim, precisa comprovar isso. Então, num outro momento eu posso, de repente a gente pode marcar uma live aí de como, né, do passo a passo do procedimento, mas é um requisito que a gente precisa comprovar no procedimento que essa área não esteja sendo questionada, nem em esfera administrativa, nem em esfera judicial e perante nenhum órgão federal, tanto o órgão direto quanto indireto. E o segundo ponto que não pode ser ratificada a área na faixa de fronteira são áreas que sejam objeto de ações de desapropriação por interesse social para a reforma agrária. Josiane, mas essa ação que eu tenho, ela foi ajuizada agora, em 2025. Desculpa, gente. Ajuizadas até 23 de outubro de 2015. Então, ações que tenham sido ajuizadas
ações de desapropriações que tenham sido ajuizadas até 23 de outubro de 2025, elas não poderão ser ratificadas, beleza? Gente, qual que é a penalidade que a lei impõe para quem não realizar o procedimento de ratificação? Vamos lá. Lembrando que aqui a lei fala em interessado, tá? Mas traduz-se que interessado aqui é proprietário registral, combinado? Então a lei fala qual que é a penalidade para o interessado que não tomar as providências? No prazo de 10 anos, que se encerra dia 23 de outubro de 2015. Então, o órgão federal, gente, que hoje é representado pelo INCRA, deverá requerer o registro do imóvel, né? Ou seja, gente, requerer o registro do imóvel, o que é? Requerer a propriedade, né? Em nome da União. Então, a lei é muito clara. Artigo 2º, parágrafo 5º, a lei é muito clara. Então, você não realizou esse procedimento proprietário registral, interessado. Então, após isso, o órgão federal deverá, é uma imposição legal, ele nem terá opção, entendeu? De escolher. Ele deverá requerer o registro do imóvel em nome da União. Ou seja, gente, então não tomou as providências cabíveis para você ratificar aí a tua área acima de 15 módulos fiscais, então o INCRA vai oficiar aí os cartórios de registro de imóveis, imagino eu, né, gente? Não sei se é esse o procedimento que ele irá tomar, mas imagino que sim, né? Geralmente são ofícios. Passando, então, gente, tá, qual que é a consequência disso, né? A lei não fala isso, mas o que acontece? Quando a pessoa não é proprietária, o que ela é? Ela está em cima de uma área, ela está ocupando uma área. Ela não é o proprietário registral. Então, o que ele é? Quem consegue me ajudar aqui na live? Se ele não é o proprietário, ele é o posseiro, né? Então, gente, olha só, a pessoa, ela passa do status de proprietário para o estado de posseiro, tá bom? Então, é de suma importância que seja feita essa ratificação para que não ocorra isso, tá? Então, para que você confirme aí a propriedade, para que o proprietário não perca a sua propriedade, esteja confirmado e que, enfim, eventual procedimento aí não, enfim, é uma imposição legal, né, gente? Então, a gente tem que seguir isso aí para garantir aí segurança jurídica e pacificação social. Ainda mais agora, né? Para quem acompanha, eu sempre estou compartilhando nos meus stories ali, as invasões aí estão bem fortes, estão retomando as invasões indígenas, principalmente, sabe? Então, a questão de reforma agrária aí não é nada pacificado no nosso país. Oi, Adri, seja bem-vinda. Então, a gente sempre, assim, nós enquanto advogados, a gente sempre recomenda que a pessoa tome, agora que eu percebi já no final da live que eu tava meio torta aqui, que a pessoa tome as providências para que a sua propriedade seja assegurada. O Américo perguntou assim, existe uma estimativa das ratificações já registradas? Olha, pelo estudo que eu fiz nos últimos tempos, Américo, o município aqui no Paraná que mais fez ratificações, acredito eu, né, pelos estudos, enfim, pelas ligações que eu fiz, foi o município de Terra Roxa, que é o município ali que tem o sindicato rural e o pessoal do cartório, que ajudou aí a fundação do agronegócio a elaborar a cartilha. Então, assim, ali eu sei que nessa cidade de Terra Roxa eles fizeram mais de 100 ratificações, 100, 150. Mas fora esse município, eu ligava no cartório de registro de imóveis, assim, o pessoal nem sabia exatamente o que eu estava falando, ouviu falar por alto. Mas eles não sabiam nem dar detalhes do procedimento e nem questão de preço, precificar. Então, tem pouquíssimos casos ainda. Por quê? Porque eu tô falando para vocês que esse provimento da procedimentalização é agora, de julho, tá? Federação da Agricultura. Desculpa ali, eu errei aqui, não é a Federação do Agronegócio, Federação da Agricultura. Ó, meu cunhado aí, seja bem-vindo, cunhado. Então,
O que acontece? Eu acredito assim que daqui para frente aí vai ter muitas situações para fazer esse procedimento. Conversando com o Bali, ele falou que já estão aí trocando, conversando aí para que seja prorrogado esse prazo aí, além de outubro de 2025, porque acredito sim que não vai ser possível cumprir esse prazo aí, porque são muitas áreas rurais. Gente, e aí a verdade é que o produtor ainda, né, tá com baixa consciência, a conscientização aí, né, pelos órgãos aí, o INCRA, enfim, tá bem devagar, tá bem... Agora que o pessoal começou, aí agora que a Thelma, seja bem-vinda, Thelma, agora que os sindicatos rurais também estão conscientizando aí os seus associados, então agora que vai começar aí a se avolumar mais aí o trabalho em relação a isso. Pessoal, é o seguinte, tem mais outros pontos aqui. Porém, a gente já está em 1 hora de live, tá? E boa tarde, Thelma. Obrigada, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E a gente já está em 1 hora de live e vai ficar um pouquinho, né? Vai ficar um pouquinho comprido e cansativo. Então, eu vou marcar sim outra live, acredito que para quinta-feira, para que a gente consiga conversar mais sobre o tema. Aqui no chat, tem alguém que queira colocar alguma situação, de repente, para que a gente consiga conversar? Obrigada, Renata, amei. Gente, é a minha primeira live. Se você é novo aqui, se você tá aqui agora, eu vou falar, confesso para você que é a minha primeira live e tava bem ansiosa, na expectativa. Tentei fazer o meu melhor aqui, porque muito crua, mas eu tive um ato de coragem aí de alguns colegas. Parabéns, não pulou a janela, explicou bem. Obrigada, doutor Vitório, doutora Renata, obrigada, gente. Sejam muito bem-vindos, quem começou a seguir agora. Confesso para vocês que, como é um tema novo, não foi tão tranquilo tomar a decisão de tomar frente e vir conversar sobre o tema. Na medida do possível, assim, busquei muitas informações para que eu conseguisse, né, trazer as informações mais concisas possíveis aqui, né? E também ajudar meus clientes que estão me procurando. Então, gente, obrigada, Fran, pela presença. Então, a ideia é ajudar os produtores rurais, que eles estão no limbo, ainda eles não sabem, eles estão inseguros, gente, porque eles não sabem, né? Então, pra gente que é já do nicho já é difícil, imagina para eles que não são. Então, e também ajudar os meus colegas, tanto da parte jurídica quanto do setor de regularização. Ó, a Fran, ela é engenheira. Fran, você é engenheira florestal, engenheira agrônoma? Coloca para mim aí que agora eu não recordo, me desculpa. Então, o que acontece, gente? Então, são profissionais que que vão precisar, que o produtor rural vai precisar, porque um dos requisitos aí para o procedimento é o laudo, por profissional habilitado, por engenheiro, topógrafo, enfim. E esses profissionais também estão sem saber, né, como que é, o que é exatamente. Então a ideia realmente é ajudar os profissionais. Engenheira agrônoma. E como terrenos de marinha, poucos conhecem, né? Então o Américo, ele é de Fortaleza, então ele já a questão imobiliária que ele enfrenta é outra. Aos presentes, eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada por estar aqui. Conto com a ajuda de vocês. Se tiverem, como é um assunto novo, e vocês quiserem nos ajudar aí, trazendo informações importantes para que a gente consiga ajudar os produtores, os proprietários rurais, principalmente, né, gente? Então, aqui, bem técnico, né? Eu falo produtor rural, mas é proprietário rural. Obrigada, Renata. Então, assim, e também para nós ajudar os nossos colegas. Então, se você atua no nicho de regularização imobiliária, me ajude aqui sugerindo temas, tá? E também ajudando a aprimorar aí, né, gente? Então, a gente está aqui também realmente com uma vontade sedenta de fazer
mais e fazer melhor e ser melhor, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de coração. Deus abençoe a todos. Obrigada por ficar comigo aí nesse horário de almoço. Um forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.